eu comecei aqui, talvez seria uma grande mudança legislativa no que tange a questão da guarda. A guarda que até então havia esse desejo, essa vontade dela partir inicialmente de ser compartilhada, e houve uma alteração no 1584, parágrafo 2º, ressalvando, né, essa possibilidade de compartilhar a guarda quando há potenciais riscos de prática de violência doméstica a qualquer um dos membros da entidade familiar. Então, aquela regra que seria da guarda compartilhada ganhou aí, com essa mudança legislativa, essa exceção expressa no que tange a evitar, né, ou diminuir potenciais riscos relacionados à violência doméstica. E aí cabe alguns comentários. Primeiro, aquele comentário básico, né, essencial, que eu pelo menos já falei aqui mais de uma vez, no que tange às críticas aí da guarda compartilhada. Quem é meu aluno lá da graduação, quem já foi meu aluno da graduação, está cansado de escutar isso. Isso não é uma inovação da minha parte, nada disso. Eu só sigo aí as pessoas mais estudiosas do que eu e tenho lá meus convencimentos também, em razão da gente ter aí mais de 20 anos de prática atuando nessa área, né? A questão da guarda compartilhada, de fato, ela é muito difícil de acontecer. O que acontece muitas vezes, né, é que um ou outro ali detém a guarda, um dos cônjuges, detém do ex-cônjuge, né, o pai ou a mãe, ou, né, às vezes nem cônjuge, né, às vezes nem precisa ter sido casado, na verdade, enfim, mas um dos pais ali, o pai ou a mãe, detém a guarda, e o que há é uma regulamentação dessa convivência do outro pai, do outra mãe. E porque para haver efetivamente essa guarda compartilhada, tem que haver um diálogo efetivo, uma efetiva aproximação, já que essa guarda compartilhada pressupõe um envolvimento, não só ficar com a criança ali no mesmo período de tempo, né? Não é só fracionar esse período de convivência com a criança de uma maneira proporcional, né? Está longe disso. Tem a ver com o envolvimento, efetivamente, com o que é de necessário para o bem viver dessa criança. Saúde, educação, né? Tomada de certas decisões. Então, requer, efetivamente, para que haja uma guarda compartilhada, um convívio maduro dos pais. Né? Se não há esse convívio maduro, não adianta nada a lei dispor que deve haver primordialmente, né, ou que a regra seria a guarda compartilhada, porque acaba se tornando sem qualquer efetividade, já que para que haja essa efetividade da guarda compartilhada, deve haver esse convívio harmonioso, né? Eu não digo harmonioso, mas pelo menos um diálogo profícuo que traga, assim, ganhos para o desenvolvimento da criança. Senão, não adianta nada estar na lei. O fato é que o Código Civil foi alterado e o Código de Processo Civil também foi alterado, quando prevê que, inclusive, agora, nas ações de guarda, antes de iniciar a audiência, o juiz deverá indagar as partes e ao Ministério Público se há efetivamente, né, algum risco de violência doméstica ou familiar. Então, vejam que há aí houve essa preocupação do legislador de não deixar que a violência doméstica reverbere, né, diretamente na criança, né? Quando eu falo diretamente, no sentido de às vezes acontecer até uma agressão, e lembrando que não é pelo fato de que há uma medida protetiva, que houve uma agressão entre os ex-cônjuges ou entre os pais ali, que necessariamente haverá uma agressão à criança, ao menor. Né? A gente não pode colocar medir tudo pela mesma régua, né? Tem que ponderar determinadas situações. Às vezes, infelizmente, por um infortúnio, uma situação que a gente condena, mas que pode ter sido ali isolada, ter acontecido um ato de violência que deve ser repelido, que deve ser punido, mas não necessariamente isso pode levar a risco, né, com relação ao menor. Então, fazer essas ponderações aí, principalmente levando em consideração o enunciado 47 e o enunciado 50 do IBDFAN, que tratam desse assunto, né, para não generalizar, para não correr o risco de generalizar.
sem esquecer, é óbvio, dos cuidados que devemos tomar com relação à violência doméstica, principalmente a violência sofrida contra a mulher, né, que a gente sabe que é uma situação muito grave ainda nos dias de hoje aqui no nosso país.